Considerado um dos sítios geológicos mais importantes do Brasil, o Parque Vila Velha foi criado oficialmente na década de 1950 como o primeiro parque estadual do Paraná. Situado na região dos Campos Gerais, o espaço ficou mundialmente conhecido por seus famosos arenitos, pelas profundas furnas e pela Lagoa Dourada, locais que guardam registros de transformações ocorridas há 300 milhões de anos. No vídeo de hoje, vamos descobrir um pouco mais sobre a Vila Velha, desde as lendas indígenas sobre a Cidade de Pedra até o período em que o parque abrigou um cartódromo e grandes shows nacionais. Vamos entender como a ciência, o misticismo e a administração pública se encontram neste cenário único de nosso estado. Para saber mais, fiquem com a gente e sejam bem-vindos ao Paraná Histórica. Localizado a cerca de 100 quilômetros de Curitiba e apenas 20 quilômetros de Ponta Grossa, o Parque Vila Velha foi oficialmente criado pela Lei nº 1292 de 1953. O texto assinado pelo então governador Bento Munhoz da Rocha Neto estabelecia a criação de um parque estadual nas terras denominadas Vila Velha e Lagoa Dourada. O objetivo era claro: conservar as florestas remanescentes, proteger a fauna e estimular o turismo, prevendo até mesmo a instalação de hotéis para receber visitantes. Considerado o primeiro parque estadual do Paraná, o território possui mais de 3.000 hectares, mas a sua verdadeira história começa muito antes de se tornar um espaço público. Ela remonta ao período Carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos. Naquela época, a América do Sul ainda estava ligada à África, Antártida, Oceania e Índia, formando o supercontinente Gondwana. A região do parque, que hoje está a mais de 700 metros de altitude, era coberta por água e estava conectada ao oceano apenas por canais estreitos. Com o movimento das placas tectônicas, a separação do supercontinente e um longo período de glaciação, a paisagem mudou drasticamente e a região se transformou em um imenso mar congelado. Milhões de anos depois, o derretimento do gelo arrastou sedimentos e depósitos de areia deixados pelo antigo oceano. O resultado foi a formação dos atuais arenitos, criados pela compactação de sucessivas camadas de areia ao longo das eras. É possível encontrar fósseis marítimos nos Campos Gerais. Essas características geológicas únicas deixaram as rochas expostas ao ar livre. Sob a ação constante do vento, da chuva e do sol, a erosão esculpiu as formas monumentais que conhecemos atualmente. A partir de um decreto de 1942, em 12 de outubro de 1953, seria criado o Parque Vila Velha. Apesar de sua oficialização como parque nos anos 50, Vila Velha já despertava o interesse científico desde muito antes. Em 1876, por exemplo, a região dos Campos Gerais foi percorrida pela primeira comissão geológica do Império. Na oportunidade, foram descobertos fósseis do período Devoniano, em camadas de rocha situadas logo abaixo dos arenitos, confirmando a importância arqueológica de seu solo. Para além da ciência, o local carrega uma mística profunda.
Segundo tradições antigas, Vila Velha era chamada de Itacoeretaba, que em Tupi-Guarani significa Cidade Extinta da Pedra. Diz a lenda que a região foi consagrada como Abaretama, a terra dos homens, e era um tipo de santuário sagrado destinado a esconder o tesouro de Itanhareru. Sob o olhar vigilante de Tupã, a guarda desse segredo cabia aos Apiabas, guerreiros de elite, escolhido entre os mais bravos de todas as tribos. Eles viviam com honras e regalias, mas carregavam um fardo pesado, o isolamento absoluto. Aos guardiões era vedado o contato com qualquer mulher, pois a tradição avisava que, se uma única Cunhatã descobrisse o segredo, o tesouro seria perdido e a fúria de Tupã cairia sobre o mundo. O destino, porém, é caprichoso. A chefia dos guerreiros foi entregue a Durri, um homem que, apesar de treinado para o sagrado, não conseguia resistir ao fascínio das mulheres. Ao saber dessa fraqueza, tribos rivais enviaram a mais bela das donzelas, Araceporanga. A missão dela era a sedução e a traição, mas Aracê e Durri apaixonaram-se de tal forma que o dever foi esquecido. Perdidos nesse amor proibido, eles abriram as portas de Abaretama e selaram o destino de seus povos. A resposta divina veio do centro da terra. Tupã enviou um terremoto devastador que abalou as estruturas da planície. Em meio ao caos, a vida se transformou em rocha. Os soldados pereceram. O tesouro fundiu-se ao relevo e o próprio casal foi petrificado no auge de sua paixão. Ao lado deles, como um brinde eterno ao destino, ergueu-se uma taça de pedra. Foi assim que a terra dos homens morreu e nasceu Itacoeretaba, a cidade perdida que o tempo transformou em pedra. Uma das formações mais enigmáticas e mais marcantes fica bem no interior do parque e é conhecida como a Taça, pelo seu formato, e ela abriga várias lendas. Não se sabe ao certo a origem dessa lenda, mas ela começou a circular nos jornais paranaenses já na década de 50, justamente o período em que a região foi elevada à categoria de parque estadual. A partir dos anos 1960, o parque foi oficialmente aberto à visitação pública. E não demorou para que sua importância fosse reconhecida por lei. Em 66, Vila Velha tornou-se o primeiro bem tombado em áreas naturais no estado do Paraná. O motivo era a sua inegável relevância paisagística, arqueológica e, claro, histórica. Com o intuito de transformar a região em um grande polo turístico, em 69, o governo concluiu obras importantes de infraestrutura. Além da pavimentação do acesso pela rodovia do Café, foi construído algo inusitado para os padrões de preservação atuais: um kartódromo dentro do parque. As suas atividades começaram em setembro daquele ano, com a realização da primeira 100 milhas de kart de Vila Velha. O evento foi um sucesso absoluto de público e de crítica. Devido ao enorme número de inscritos que vieram de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e de várias cidades paranaenses, o Kart Clube de Ponta Grossa precisou organizar eliminatórias rigorosas para selecionar os 40 melhores pilotos. Assim, a grande prova atraiu um público de 15 mil pessoas. E a equipe paulista, formada por Maneco Cambacal, Carlos Savoyer e José Renato Catapani, foi a grande vencedora a bordo do kart número 75. Eles completaram 146 voltas, mantendo uma média impressionante de 80 km por hora em meio às formações milenares. Dando continuidade ao plano de transformar Vila Velha em um gigante do turismo, em 75, a Paranatur elaborou um novo plano diretor para o parque. O projeto era ambicioso e incluía a construção de playgrounds, piscinas
e até um teleférico. Mas o ponto mais polêmico foi a instalação de 256 holofotes diretamente nos arenitos, com fixações embutidas nas próprias rochas para iluminar as formações durante a noite. Além disso, em 79, foi inaugurada a Ermida de Vila Velha, uma pequena igreja construída como santuário da Mãe da Divina Graça, padroeira da diocese da cidade de Ponta Grossa. A edificação foi erguida pela Igreja Católica para sediar a pastoral turística, mas, em 81, passou a ser ocupada por monges beneditinos que chegaram à região e construíram, bem ao lado, uma casa de madeira. Pouco tempo depois, em 1985, esses religiosos deixaram o espaço e construíram o Mosteiro da Ressurreição, em Ponta Grossa. A ermida continuou sendo frequentada por fiéis ao longo da década de 1980, porém, gradualmente caiu em desuso, até que em 2007 foi desativada e não recebeu mais manutenções. Como era de se esperar, essas intervenções geraram fortes críticas. Ecologistas, pesquisadores e cientistas uniram vozes temendo pela destruição irreversível do sítio geológico. Apesar dos impasses judiciais, o sucesso de público era incontestável. Em 1987, o jornal Correio de Notícias destacava em manchete: Vila Velha, recorde em visitas. A matéria ressaltava que, enquanto a justiça discutia o futuro do local, os turistas não paravam de chegar. Os números daquela temporada, entre dezembro de 86 e janeiro de 87, eram impressionantes. O parque registrou a marca de 225 mil visitantes. Foram mais de 36 mil carros e quase 3 mil ônibus de turistas cruzando os portões de Vila Velha em apenas 2 meses. As Furnas sozinhas atraíram 95 mil pessoas e o teleférico chegou a transportar 70 mil passageiros. E a expansão não parava por aí. Enquanto aguardava uma decisão final dos tribunais, a administração anunciava novas obras na Lagoa Dourada, com a instalação de churrasqueiras e sanitários, buscando oferecer cada vez mais conforto para aquela multidão de pessoas. No auge desse ritmo de turismo desenfreado, em abril de 88, o parque foi palco de um evento emblemático, um grande show da banda Engenheiros do Havaí. O grupo gaúcho estava no topo das paradas de sucesso com canções como Infinita Highway e Toda Forma de Poder. E não por menos, atraiu uma multidão para o meio das formações milenares. No entanto, o turismo de massa cobrou o seu preço. O frágil ecossistema do parque sofreu impactos profundos e o desgaste dos arenitos foi acelerado drasticamente. Diante desse cenário, em janeiro de 2002, o parque foi fechado para um amplo processo de revitalização. A reabertura aconteceu 2 anos depois, mas sob uma lógica completamente nova. Com a implementação de um plano de manejo, as visitas passaram a ser monitoradas e as estruturas que danificavam o ambiente, como lanchonetes e piscinas, foram removidas. O conceito agora era o turismo sustentável. Mais proteção e regras rígidas, proibindo de vez campings, churrasqueiras, escaladas e as tristes pichações nas rochas. Ainda em 2002, o governo de Jaime Lerner ampliou a área protegida em mais 681 hectares. Com isso, o Parque Estadual de Vila Velha passou a contar com uma área total de 3.800 hectares, ficando sob a guarda e a responsabilidade do Instituto Ambiental do Paraná, o IAP. Em 2004, com o lançamento do novo plano de manejo do Parque Estadual de Vila Velha, previa-se a demolição da ermida, criada lá em 79, sob o argumento de que a construção não estava de acordo
com as normas de uma unidade de conservação. Isso, no entanto, não chegou a ocorrer e mais recentemente, em 2023, o santuário entrou em processo de tombamento. Após 18 anos sob gestão direta do Estado, o Parque Vila Velha viveu uma nova transformação em 2020. Ele tornou-se a primeira unidade de conservação estadual a adotar um modelo de concessão com a empresa Soul Parques, que venceu o processo para gerir o espaço. O contrato estabeleceu uma parceria de 30 anos e nele ficou definido que a concessionária deve repassar mensalmente 15% de toda a sua arrecadação ao governo do estado do Paraná. Além disso, a empresa assumiu responsabilidades práticas como a venda de ingressos, serviços de alimentação, estacionamento, segurança e a manutenção de toda a sua infraestrutura. É importante destacar que o Estado não abriu mão da preservação. O Instituto Água e Terra, o antigo IAP, continuou sendo o responsável pelas políticas públicas e pelo monitoramento rigoroso do plano de manejo, garantindo que a exploração turística não prejudique o meio ambiente. Hoje, o foco da Soul Parques é oferecer experiências de aventura e contato direto com a natureza. Quem visita a Vila Velha agora encontra atividades como arvorismo, tirolesa, cicloturismo, passeios de balão e até caminhadas noturnas. Além, é claro, da visitação tradicional às famosas Furnas e à Lagoa Dourada. Mesmo tendo sido reaberto sob este novo modelo em meio aos desafios da pandemia, o parque segue recuperando seu fôlego. Em 2025, Vila Velha encerrou o ano com a marca de aproximadamente 68 mil visitantes, consolidando-se como um dos destinos mais procurados e bem estruturados de nosso estado. De santuário sagrado para os povos originários, a polo de turismo de massa nas décadas de 70 e 80, Vila Velha passou por diversas transformações ao longo de sua história. O fechamento para a revitalização em 2002 e o atual modelo de concessão marcam uma mudança definitiva na forma como o Paraná protege o seu patrimônio natural e histórico. O parque que visitamos hoje é o resultado de milhões de anos de erosões e décadas de debates sobre o equilíbrio entre o turismo e a preservação. Se você já visitou Vila Velha ou tem alguma curiosidade sobre os fatos que apresentamos, deixe um comentário. Espero que tenham gostado de saber mais sobre o passado de nosso estado e vocês já sabem, a história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.